Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, Brasileirão 2021, 31ª rodada. Nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, teremos a última partida desta rodada, de número 31. Confronto entre Flamengo e Bahia. Confronto com interesses diversos. Interesses diferentes, mas com algumas situações em comum. Na qual eu acabo tendo que ser um pouco chato quando eu escuto algumas situações com aquela... Eu falei isso até no outro vídeo, que eu não sei nem qual foi o vídeo que eu falei isso. Aquela mania de perseguição que torcedores têm. Porque a gente vê aí muitos torcedores usando o bordão seguinte: contra tudo e contra todos. Todo mundo é contra a gente. Ninguém gosta da gente. Desculpa. Só querem prejudicar a gente. Contra tudo e contra todos. Porra, eu escuto uma porrada de torcida falar isso. Uma porrada de torcida falar isso. Especificamente do jogo que a gente vai falar, Flamengo e Bahia, a torcida do Flamengo fala isso, a torcida do Bahia fala isso. Contra tudo e contra todos. Querem prejudicar o Bahia para favorecer o eixo. O VAR só prejudica o Bahia. O VAR só prejudica o Flamengo. Não querem que o Flamengo dispute mais o título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, isso eu estou falando de Flamengo e Bahia, porque eu vou falar do jogo Flamengo e Bahia. Mas outras torcidas fazem a mesma coisa. Quando o VAR, a arbitragem, ajuda, porra, ninguém fala. Aí sabe o que boa parte da torcida falou? Mas dessa vez é para compensar os erros. Porra, compensar os erros. Então quer dizer que um erro justifica o outro. Então quer dizer porque errou lá atrás contigo, agora tem que errar com o outro para compensar o teu erro. Tá tudo errado, irmão. Mas nenhuma torcida vem e fala, pô, olha só, isso foi escrachado. Sacanearam. Porra, foi erro. O nosso time fez o gol, mas foi errado. Ninguém fala. Ninguém fala. Porra, é uma síndrome de vira-lata monstruosa que tá tendo. Sempre teve, mas tá tendo mais. Tá tendo mais. Contra tudo e contra todos. Já enchi a porra do saco. Já encheu o saco isso. É vítima de tudo, é tudo vítima. Porra, irmão. Tem que se impor, porra. Tem que se impor. Tá tendo erro? Tá tendo erro pra cacete. Erraram contra o Bahia? Já erraram pra cacete contra o Bahia. Mas já acertaram também? Acertaram pra cacete. Já teve lances que favoreceram o Bahia? Lógico que teve. É óbvio que teve. E contra o Flamengo? Já erraram contra o Flamengo? Já erraram pra cacete contra o Flamengo. Já acertaram contra o Flamengo? Já acertaram contra o Flamengo. Já teve lance que favoreceram o Flamengo? Já. Porra, é pra todo mundo, irmão. É pra todo mundo, porra. Parar com esse negócio. É vítima de tudo. Porque ser vítima hoje é levantar bandeira, né? Ser vítima hoje é lacrar. É lacração ser vítima. Ah, porra. Às vezes você é vítima, é injustiçado? É. Mas fazer isso como modelo de vida pra justificar as coisas? E o futebol tá chato por causa disso. Chato. E tá irritando. Então Flamengo e Bahia se enfrentam nessas condições. O Bahia reclamando do VAR. O Flamengo reclamando do VAR. O Bahia
com razão, por causa lá daquele gol que poderia ser, que deveria ter sido pênalti, que não foi, com razão. O Flamengo nos outros lances lá contra a Chapecoense e outros jogos, com razão. Pô, irmão. Então, qual é o objetivo da CBF? Então, o objetivo da CBF é que o Flamengo não encoste no Atlético Mineiro. O Flamengo não vai encostar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não precisa de VAR. O Flamengo é incompetente para chegar próximo ao Atlético Mineiro. Ah, não, mas estão ajudando o Grêmio para o Grêmio passar, porque o Grêmio é do Sul, para conseguir encostar no Bahia. O Grêmio está sendo incompetente também. Ganhou a última partida, mas está sendo incompetente também. Irmão, o VAR está fazendo cagada para tudo quanto é lado, irmão. Para tudo quanto é lado. Então, nisso, o Bahia e Flamengo estão iguaizinhos. O Bahia está reclamando de mudança do jogo. Porque em 14 dias o Bahia vai jogar 5 vezes e o Grêmio vai jogar 4. Ah tá, o Bahia está reclamando por causa disso. Ué, mas o presidente do Bahia pensou no Ceará quando anulou aquele jogo lá? Você lembra aquele jogo contra o Ceará? O presidente do Bahia pensou nisso? Não. O presidente do Bahia só pensou no time dele. E não está errado. E não está errado. Não está errado. A CBF não deu a concessão ao Bahia de poder escolher se queria jogar ou não lá contra o Ceará. Ninguém pensou no Ceará. Bahia não pensou. Torcedor nenhum pensou no Ceará. Aí agora está reclamando porque a CBF altera um jogo. Irmão, a CBF, no mesmo tempo que a CBF dela, toma. Ou o presidente do Bahia não sabe disso? Ah, no dos outros é refresco, só no teu que arde. Porra. Essa zona de tabela que o Bahia tá reclamando agora, o adversário do Bahia também tá passando, irmão. O Flamengo semana passada jogou no sábado, na terça e na sexta. Depois jogou na segunda e agora vai jogar na quinta. O Flamengo tá passando pela mesma situação, Federal. Mesma situação. Ah, só o Bahia que não pode. Não é assim, parceiro. Essa zona de tabela é com todo mundo. Não é pra prejudicar o Bahia. É com todo mundo, porra. Tá com todo mundo. Ah, mas pros outros pode. No meu time não pode. Ah, estão fazendo isso com o Flamengo porque é contra o Flamengo. Todo mundo quer prejudicar o Flamengo. Também não é assim. Que tem outros times que estão passando o mesmo perrengue para o Bahia. Então, Flamengo e Bahia têm algumas coisas em comum. Reclamação com tabela, com excesso de jogos. Reclamação com arbitragem. Ah, Magalhães, mas aí é o Varmengo. Será que é Varmengo mesmo? Essa quantidade de erro que está tendo, tanto para um lado quanto para o outro? Pô, irmão. Ah, o VAR Mídia. O que o VAR Mídia está ajudando o Flamengo? O Flamengo só está se ferrando. E aqui eu não estou defendendo. Eu estou colocando uns pontos porque é muito mimimi, é muita conversinha. Muita conversinha. Ah, é tudo. Só fazem para time A ou para time B, contra o time C, é tudo contra. Meu irmão, não é assim. A cagada tá generalizada. A cagada da CBF é generalizada. Otário é o presidente que acredita em CBF. Otário é o presidente que acredita em CBF. CBF não vai... Ah, a CBF vai ajudar alguém? Porra, se vai ajudar alguém não vai ser o Flamengo. O Flamengo é o que bate mais de frente com a CBF. Se pegar aí no papel, quem é que tem mais contato com a CBF? Seria o Bahia. Porque o Flamengo tá batendo de frente com a CBF o tempo inteiro, porra. Então, irmão, o problema de jogos, VAR, desse montão de coisa, é um para um lado e para um outro, tanto quanto o Bahia quanto o Flamengo. Então, nisso, irmão, os dois estão muito parecidos, estão reclamando das mesmas coisas. Das mesmas coisas. Beleza? Eu sei que vou receber crítica aqui que vai alguém tentar justificar alguma coisa. Irmão, nem tenta justificar que não tem justificativa. O erro está sendo para todo mundo, parceiro. Pode ter interesses por trás disso? Até pode. Mas não estão só querendo foder o Bahia, não estão só querendo foder o Flamengo. Beleza? Então, vamos mais para realidade. Então, Bahia e o Flamengo se enfrentam. Jogo no Maracanã às 7 horas da noite.
Bahia brigando contra o rebaixamento. Já tem aí o Grêmio que ganhou, deu uma encostadinha. O Bahia já vai jogar sabendo dos resultados de Sport e Santos, que vão jogar antes. Todo mundo vai jogar antes, porque o Bahia é o último a jogar. Então o Bahia já vai entrar nesse jogo sabendo dos outros resultados, em que posição ele pode ficar. Pra gente continuar, vou pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, e você, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membros, aqui embaixo de azul. Então vamos lá, galera. O Bahia está com 36 pontos. O Bahia tem que torcer para o Santos não ganhar o seu jogo, que é contra o Bragantino, e tem que torcer para o Sport também não ganhar o seu jogo. O Sport, se ganhar, não passa o Bahia, mas fica com 33 pontos. Encosta no Bahia. Tá? Tem um jogo a mais o Sport? Tem, mas encosta. Isso causa incômodo. O Bahia tem que torcer também para o São Paulo não ganhar. O São Paulo também não pode ganhar para abrir. Então, esses times que estão ali, ó, até o Atlético Paranaense mesmo, que dá para o Bahia passar, tem que torcer ali para o Atlético Paranaense não ganhar, América Mineiro não ganhar, Atlético Goianiense não ganhar, São Paulo não ganhar, Santos não ganhar, Sport não ganhar, Juventude não ganhar. Para quê? Para esses times ficarem estacionados onde estão, e o Bahia ganhar e aumentar 3 pontos. E a 39. Se o Bahia vai a 39, ele pode terminar, de repente, numa 12ª, numa 11ª posição. O Flamengo. Amigo torcedor flamenguista e torcedor do Bahia. O Flamengo sabe que não tem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. Mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. A não ser ficar ali na zona de classificação da Libertadores. O Flamengo não tem estrutura para conseguir chegar próximo do Atlético Mineiro. O time do Flamengo não existe tática. O time do Flamengo é um bando em campo. O Renato Gaúcho, na qual eu fui contra a contratação dele no Flamengo, tecnicamente o Renato Gaúcho é pior do que o Rogério Ceni. Renato Gaúcho é um treinador ruim? Não. Mas taticamente o Rogério Ceni é melhor do que ele. Isso é o fato. E eu não estou falando disso de agora. Eu falei lá atrás, é só para quem me acompanha para saber. Eu falei lá atrás. Rogério Ceni tem seus defeitos? Tem. Se pudesse pegar o que o Rogério Ceni tem de bom, que é a parte de treinamento, de estrutura tática, e pegar o que o Renato tem de bom, que é os recursos humanos, a identificação com os jogadores, seria quase que um treinador perfeito, um dos melhores do país. Só que o Renato Gaúcho não tem a compreensão e o estudo tático do Rogério Ceni, e nem o Rogério Ceni tem a compreensão de vestiário que o Renato Gaúcho tem. Não adianta só você ser um boleiro, você falar. O Renato Gaúcho é limitado tecnicamente. A gente já via isso no Grêmio. O time do Grêmio não tinha variações táticas. Era uma ou outra e dependia muito da individualidade do jogador. Esse era o Grêmio. E ganhou assim. O Renato Gaúcho, de longe, dos treinadores que passaram pelo Flamengo, o Renato é o mais fraco. Taticamente. Não dá nem para comparar o Renato Gaúcho com o Jorge Jesus. O Domenech, ele tinha uma forma de jogar que era completamente diferente do Jorge Jesus. Então não ia dar certo. Mas ele tem uma forma, um pensamento de jogar que o Renato não tem. O Renato depende muito do individual. O Rogério Ceni é o que se parecia mais com o Jorge Jesus. Tinha uma forma de jogar muito parecida, alguns pontos de diferença, mas o grande problema do Rogério Ceni foi mais o ambiente, não foi nem o tático.
Não foi nem um tático, porque os jogadores falavam que os treinamentos do Rogério Ceni eram parecidos. Eles gostavam do treinamento do Rogério Ceni, que tinha intensidade. O problema foi mais aquela ligação entre treinador e jogadores, o ambiente. O ambiente. E o Renato Gaúcho, de longe, taticamente, não chega próximo ao Rogério Ceni. Então ele vai muito no papo. Ele treina taticamente? Lógico que treina. O Renato Gaúcho não é um burro com sorte. Porém, o Flamengo não tem padrão nenhum de jogo. Ah, Magalhães, e aquela sequência de goleadas que o Flamengo estava dando, aquela sequência de situação? É só você reparar naquela sequência que o Flamengo conseguia fazer gol num curto espaço de tempo. Vinha sofrendo para criar, quando conseguia fazer um gol que o time se abria, o Flamengo ia muito no contra-ataque e metia o gol. Isso aconteceu demais. E isso aconteceu muito, muito, porque os jogadores ainda tinham uma memória de Jorge Jesus e Rogério Ceni. O Renato Gaúcho acabou com qualquer tipo de memória tática que o Flamengo tinha, que os jogadores tinham do Jorge Jesus. O Flamengo hoje não tem tática nenhuma, é um bando. Depende exclusivamente dos jogadores. O que o Flamengo faz em campo, algumas coisas que fazem em campo que dão certo, é único exclusivamente de algumas coisas que já faziam em 2019, que o Renato fez questão de acabar com tudo. Então esse papo que o Renato não tem culpa de nada, tem. O time do Flamengo taticamente não existe. Não existe. É um bando. O time do Flamengo vai jogar pela individualidade dos jogadores. Quando os jogadores estiverem bem, o Flamengo vai bem. Quer ver um exemplo? Quem é que está se destacando mais no Flamengo? É o Michael. O Michael está se destacando pela tática? Não. O Michael está se destacando pelo individual. O garoto está se destacando porque individualmente ele está melhor do que todo mundo. Aí ele está se destacando. Porque taticamente o Flamengo não existe. O time do Flamengo tático é um bando. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro, taticamente, é melhor do que o Flamengo. E eu venho falando isso há uma porrada de tempo. Uma porrada de tempo. E para esse jogo contra o Bahia, o Flamengo vai para cumprir tabela. Cumprir tabela. Cumprir tabela. Quem tem algum objetivo no Campeonato Brasileiro é o Bahia. O Flamengo, o objetivo é recuperar os jogadores. Não é recuperar padrão de jogo. O Flamengo não tem padrão de jogo. É recuperar jogadores. Olhando por esse lado, eu disse e repito, o Bahia é favorito. O Bahia é favorito. O Flamengo não tem padrão. Os jogadores do Flamengo sabem que o Campeonato Brasileiro acabou. Sabem. Já foi dado declarações aí que o Flamengo vai usar o Campeonato Brasileiro para recuperar os jogadores pro dia 27. Ou seja, estão cagando pro Campeonato Brasileiro. Mas agora tem que cagar mesmo. Porque o Campeonato Brasileiro já não tem mais disputa alguma. O Flamengo não tem condições nenhuma. Se tem algum time que tem condição, alguma coisa ainda, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras, taticamente, está anos-luz na frente do Flamengo. Hoje, o Flamengo não tem condição nenhuma de ganhar do Palmeiras a final da Libertadores. Nenhuma. O Abel, treinador do Palmeiras, é muito superior ao Renato, taticamente. E eu não estou falando isso de hoje. Eu falei isso de algum tempo. Então, é um time que tem uma tática, que é o Bahia, contra um time que é um bando. Que vai entrar em campo. O Flamengo vai entrar em campo. Com quem? Não interessa. Ah, não tem o Everton Ribeiro. Não está fazendo a menor diferença. O Everton Ribeiro não está jogando absolutamente nada. Nada. O time do Flamengo só tem um cara que está jogando, que é o Michael. O restante está em campo. Eles estão em campo. Objetivo zero. Isso pode ser um perigo pro Bahia, porque o time do Flamengo está mais descansado, sabe que não vai ser campeão mesmo, estão ali para jogar. Mas taticamente, o Bahia é muito superior ao Flamengo. Taticamente. Não estou falando tecnicamente. O Flamengo está abaixo do Bahia taticamente. Porque o Bahia tem uma forma e o Flamengo é um bando. É quase que um time final de semana que tu bota. Essa é a grande verdade. E aqui eu não estou falando com raiva, eu estou falando de tática. O Flamengo não tem tática. Qual é a jogada do Flamengo que vai surpreender o Bahia? Eu não sei. Na verdade,
verdade, até sei qual é a jogada que o Flamengo pode surpreender o Bahia. Sabe qual é? O individual. O Michael, pro mano a mano. De repente um contra-ataque com o Bruno Henrique, uma bola parada lá, cabeçada do Davi Luiz, ou do Arão. Porque o Flamengo agora fica tocando de um lado pro outro, tem uma ultrapassagem do Isla ali, uma chegada do Ramon, mas tudo muito comum. Não tem nada de diferente. Não tem intensidade, não é um time que tem intensidade alta, é um time cadenciado. Muito comum. Aquela magia não existe nunca mais. E com o Renato Gaúcho não vai ter mais, porque ele é completamente diferente. E na verdade, a impressão que está dando é que o Renato é abaixo do elenco do Flamengo. Essa é a verdade, ele não consegue trabalhar com o elenco do Flamengo. Falou merda que com 200 milhões era mole, e ele é completamente incapaz de trabalhar com o elenco de 200 milhões. Essa é a verdade. Então, cara, taticamente o Bahia é melhor do que o Flamengo. Tecnicamente, jogador por jogador, não. Porém, como o Flamengo não tem esquema nenhum, o individual acaba sumindo. E o Bahia, que tem uma tática já determinada, o individual acaba aparecendo de alguns jogadores. Quem é que precisa mais dos 3 pontos? O Flamengo ou o Bahia? O Bahia. O Bahia. O Flamengo tanto faz, tanto fez. Já falaram que o Renato não vai cair. Mas eu acho que se o Bahia der uma porrada no Flamengo, o Renato cai. Então o Renato vai para esse jogo para jogar, irmão. Ele vai com a intenção de poupar jogadores. Vai botar alguns jogadores para continuar jogando? Vai. Mas tem jogadores que não vão viajar mais. Quando o Flamengo for fazer jogo fora, vai ter jogadores que não vão mais. O Davi Luiz é um, que só vai jogar quando o jogo for no Rio. Quando for fora, o Davi Luiz não vai. Ou seja, qual interesse? Não tem interesse. Vai ali, fazendo ponto ali. Dificilmente o Flamengo não vai ficar entre os times que estão na fase de grupos da Libertadores. Então, irmão, o Flamengo vai jogar livre. Esse jogar leve pode atrapalhar um pouco o Bahia. Mas pode facilitar também, porque o time não vai entrar com aquele foco. Tá? Então, taticamente, o Bahia é melhor. Qual é a tática do Flamengo? Ninguém sabe. Não tem. O Bahia a gente sabe. O Bahia não vai ter o Patrick, né? Ali o volante, mas daí pode ir com o Lucas Araújo, Ranieri. Vai botar alguém ali. Eu, se sou o Bahia, se eu sou o Guto, eu vou no gutismo. Vou no gutismo. Entro com o Rossi, que já está recuperado, que fez o gol na última rodada. Entro com o Rossi por um lado. Pelo outro lado, não sei se ele vai barrar o Raí, não sei o que ele vai fazer. Ele pode fazer lá, continuar com a dobra dele, do Capixaba e o Matheus Bahia. O Rossi por um lado, Gilberto na frente. Daniel, Ranieri ali. O Mugni por ali, pode fazer Mugni, Daniel e Ranieri. Aí Rossi por um lado, Capixaba por outro. O Gilberto ali. Pode também, de repente, tirar o Capixaba e botar o Raí para ter um contra-ataque com velocidade. Eu sou o Bahia. O Bahia na boa. Não precisa inventar muita coisa. Fecha bem ali os meios com as linhas. Com o Rossi de um lado, Capixaba do outro. Ali fechando. Irmão, sai no contra-ataque. Sai no contra-ataque. O Flamengo vai dar espaço. O Flamengo vai dar espaço. Porque é um time, taticamente, que tem uma ideia de jogo, contra um que não tem uma ideia de jogo. O que o Bahia tem que fazer? Só segurar o Flamengo ali. O Flamengo vai ficar tocando a bola. Tomar cuidado com o Michael, que ele faz jogadas individuais e ele está desequilibrando. Então, tentar fazer com que a bola não chegue no Michael. Não chegue no Michael, porque ele no 1 a 1, ele no mano a mano é complicado. Tem ali o Nino Paraíba, que marca muito bem, tá? Mas ele pode cair pro outro lado, ir lá pro lugar do Everton Ribeiro,
ficar ali por cima, mas ele tem habilidade, independente do lateral que seja, ele tem habilidade para isso. Ele tá numa fase muito boa, tá fazendo gol direto, então tem que tomar cuidado com o Michael. Os outros jogadores do Flamengo estão mal, o Bruno Henrique tá mal, o Gabigol tá mal, mas pode desequilibrar, então você não pode dar muito espaço para esses caras e aproveitar o contra-ataque. O negócio do Bahia pode atrair o Flamengo um pouquinho, não muito, atrai o Flamengo um pouquinho e explora as laterais. Favorito para mim, não vou ficar em cima do muro e já falei de novo. Para mim, o favorito nesse jogo, Flamengo e Bahia no Maracanã, para mim, o jogo é meio a meio, 50% para cada lado. Mas no meu palpite, ganha Bahia. Porque para mim, vai ganhar o time taticamente mais arrumado. E taticamente só tem um time, que é o Bahia. O Flamengo não existe tática. O Flamengo, os jogadores jogam ali, se conseguir fazer alguma coisa bem. Se não, o Flamengo não tem nada. O Flamengo não existe tática. Então, para mim, o Bahia tem mais condições de ganhar esse jogo. Porque taticamente só vai jogar um time, que é o Bahia. O Flamengo, como eu já falei, é um bando. Bahia não precisa inventar. Marca e sai no contra-ataque. O Bahia já ganhou do Flamengo jogando dessa maneira outras vezes. Repete o que deu certo que vai ganhar de novo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!